Você já se perguntou o que é diabetes e como identificar os sinais iniciais dessa doença? Neste vídeo, vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre o diabetes, seus sintomas precoces e as possíveis complicações que podem surgir caso a doença não seja tratada corretamente. Vamos te mostrar os sinais mais comuns de alerta que podem indicar que você está desenvolvendo diabetes, além das consequências graves que a doença pode trazer para o corpo, como problemas no coração, rins e visão. O que você acha de saber os primeiros sinais da diabetes antes que ela se agrave? Assista ao vídeo completo e entenda o impacto que o diabetes pode ter em sua saúde. O diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o corpo não consegue produzir insulina suficiente ou quando as células não respondem adequadamente à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a controlar os níveis de glicose, açúcar, no sangue. Quando há problemas com a insulina, a glicose fica acumulada na corrente sanguínea, o que pode levar a vários problemas de saúde. Existem 3 tipos principais de diabetes. Diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Isso significa que a pessoa com diabetes tipo 1 precisa de injeções de insulina para controlar seus níveis de glicose no sangue. Diabetes tipo 2, o mais comum, ocorre quando o corpo não consegue usar a insulina de maneira eficaz, resistência à insulina, ou não produz o suficiente. Geralmente está associado a fatores como obesidade, sedentarismo e histórico familiar. O tratamento pode incluir mudanças na dieta, medicamentos orais ou insulina. Diabetes gestacional desenvolve-se durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto, mas pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde na vida. Se não for controlado, o diabetes pode causar complicações graves, como doenças cardíacas, danos aos nervos, neuropatia, problemas nos rins, nefropatia e até mesmo cegueira. Por isso, é fundamental diagnosticar precocemente e tratar a doença com acompanhamento médico, alimentação balanceada e exercícios físicos regulares. Os sintomas do diabetes podem variar de acordo com o tipo da doença, tipo 1, tipo 2 ou gestacional, mas os sinais iniciais mais comuns são bastante semelhantes. Esses sintomas indicam que os níveis de glicose no sangue estão fora do controle e, se não tratados, podem levar a sérias complicações. Aqui estão os principais sintomas do diabetes e as consequências de cada um deles. 1. Sede excessiva, polidipsia. Sintoma: uma sede constante que não passa, mesmo após consumir líquidos. Consequência: a sede excessiva ocorre porque os altos níveis de glicose no sangue fazem com que os rins trabalhem mais para filtrar e excretar o excesso de açúcar. Isso leva à desidratação e o corpo tenta compensar bebendo mais água. Se não tratado, pode piorar a desidratação e afetar a função renal. Segunda, urinar com frequência, poliúria. Sintoma: a pessoa sente necessidade de urinar com muita frequência, inclusive à noite. Consequência: a glicose extra no sangue se acumula nos rins, forçando-os a filtrar mais líquido. O aumento da quantidade de urina pode resultar em desidratação e perda de eletrólitos essenciais, causando fraqueza, cãibras e até danos nos rins a longo prazo. Terceiro, fadiga excessiva. Sintoma: sensação constante de cansaço, mesmo após descanso adequado. Consequência: quando o corpo não consegue usar a glicose adequadamente devido à falta de insulina ou resistência à insulina, ele não consegue produzir a energia necessária para as funções diárias. Isso resulta em cansaço extremo e baixa energia. Se persistir, pode afetar a qualidade de vida e a produtividade. Quarta, visão embaçada. Sintoma:
dificuldade para enxergar claramente, visão turva ou embaçada. Consequência: a glicose em excesso pode causar inchaço nos olhos e afetar a capacidade de focar, devido ao acúmulo de fluido nos tecidos oculares. Se não tratado, pode levar a sérios problemas de visão, incluindo retinopatia diabética, danos à retina e, em casos extremos, cegueira. Quinta perda de peso, inexplicada. Sintoma: perda de peso significativa sem motivo aparente, mesmo com aumento do apetite. Consequência: no diabetes tipo 1, o corpo começa a usar a gordura e os músculos como fonte de energia, já que a glicose não pode ser utilizada de forma eficaz. A perda de peso pode ocorrer rapidamente e, se não tratada, pode resultar em fraqueza muscular e complicações metabólicas. Sexta, cicatrização lenta de feridas e infecções frequentes. Sintoma: feridas que demoram mais tempo para cicatrizar e infecções recorrentes, como infecções urinárias e de pele. Consequência: o excesso de glicose no sangue enfraquece o sistema imunológico e dificulta a capacidade do corpo de combater infecções. Isso pode levar a complicações como infecções graves, gangrena em casos extremos e amputações. Sétimo, formigamento ou dormência nas mãos e pés, neuropatia. Sintoma: sensação de formigamento, queimação ou dormência, especialmente nas extremidades. Consequência: a glicose em níveis elevados pode danificar os nervos ao longo do tempo, resultando em neuropatia diabética. Isso pode causar dor, perda de sensibilidade, dificuldade de equilíbrio e aumento do risco de lesões não percebidas nas mãos e pés. Oitavo, aumento do apetite, polifagia. Sintoma: fome constante e sensação de que, mesmo comendo, não é suficiente. Consequência: quando a glicose não entra nas células para ser usada como energia, o corpo tenta compensar enviando sinais de fome. Isso pode resultar em ganho de peso e, se não controlado, levar ao agravamento do diabetes tipo 2, além de desequilíbrios nutricionais. Consequências a longo prazo de não tratar o diabetes. Se os sintomas iniciais do diabetes não forem tratados, a doença pode levar a complicações graves ao longo do tempo, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, AVC. O diabetes não controlado pode aumentar o risco de doenças cardíacas e derrames devido ao aumento da pressão arterial e acúmulo de placas nas artérias. Doença renal, nefropatia. Os rins podem sofrer danos graves, levando à insuficiência renal e, em casos extremos, necessidade de diálise. Danos nervosos, neuropatia. Pode afetar a função nervosa, causando dor, formigamento, perda de sensação e até problemas digestivos. Cegueira, retinopatia diabética. O diabetes pode danificar os vasos sanguíneos nos olhos, resultando em perda de visão. Se você identificar qualquer um desses sintomas, é essencial procurar orientação médica o quanto antes para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. O controle eficaz do diabetes pode prevenir muitas dessas complicações e melhorar a qualidade de vida.